Alô, alô. Boa tarde, boa tarde. Alô. Tá todo mundo conseguindo me ouvir direitinho aí? Por favor, quem puder, quem entrar, puder me mandar uma mensagem aí. Beleza, show. Michele, manda mensagem aí, vê se o áudio ficou legal. Vocês estão conseguindo me ouvir? Salve, salve. Alô, alô, boa tarde, tudo bom, meu amigo? Boa tarde, Júlio. Como você está? Tudo bem, graças a Deus. E vocês, como é que estão aí? Sua casa, sua mãe? Que bom. Estamos bem, graças a Deus, celebrando esse Dia das Mães assim mais recluso aqui dentro de casa, né? Mas estamos aí, né? Entendi. Celebrando o Dia das Mães dentro de casa, como é o costume, né? Mas não deixando que todo esse momento nos debata, desanime, né? Porque o Senhor que está no meio de nós é a nossa fortaleza, né? Que bom, cara. Bom, e acredito que todos os seminaristas como vocês também devam estar assim pelas orientações de Dom Urani, né? Ah, sim, sem dúvida. A Dona Ani tem um cuidado e um carinho muito especial conosco, sabe? E ele pediu que nós ficássemos em casa, no cuidado dos pais, na atenção a eles, né, nesse tempo. E é até um momento importante, porque uma vez que a gente assim está vivendo mais no serviço pastoral, na nossa etapa formativa, nesse tempo nós estamos na nossa família, né, onde surgiu a nossa vocação, as nossas origens, tem sido também uma riqueza muito grande, porque a gente pode uma vez estando próximo da família, né, conhecer mais a história da nossa família, estar mais perto, né, deles. Isso tem sido algo muito bom para nós, para a nossa vocação, né, no sentido de voltar àquilo que se chama de primeiro amor, né, porque é aqui aonde tudo surgiu, né, na nossa casa, no nosso ambiente familiar. Bom, eu acredito que da outra vez que o Arthur teve presente aí em Santa Clara dando palestra para vocês, ele falou um pouco, né? Ele foi meu coordenador, como quando nós éramos cerimoniários, né? Quando eu entrei para a igreja. E foi um período muito bom, de grande aprendizado. Até hoje a gente leva essa amizade que praticamente quase todo dia a gente se fala, né? Eu tiro muitas dúvidas com ele, então, assim, como referência na liturgia, não só para mim, mas acredito que para muitas pessoas. Arthur, a gente fez, essa está sendo a nossa terceira live por enquanto, né? A gente fez a primeira com a equipe, né? Foi eu, o Wallace, a Michele, Sancler, Jéssica e o Rafael junto. A gente respondeu algumas perguntas, né, que os crismandos tiveram. E a gente, para poder não passar conteúdo oficial, a gente decidiu permanecer isso até um retorno que a gente ainda está decidindo as autoridades tomarem, até porque a gente não faz somente a questão da doutrina, mas também dinâmicas e essas coisas que a gente tem que estar tá vivenciando para poder realizar. E a gente sabe muito bem que isso é um pouquinho. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Então, já que você tem um grau maior que eu ia pedir para você fazer uma oração inicial para a gente poder começar, né? Já que a gente iniciou só no bate-papo, mas eu gostaria que você pudesse fazer uma oração inicial aí para a gente poder começar o nosso encontro. Tá certo. Então, nós também damos as boas-vindas às pessoas que estão participando aí conosco, nos assistindo, amigos meus, né, do meu Instagram. Eu já vi aqui várias pessoas entrando, né? Não sei se elas estão ficando, né? Mas o que importa é que estão dando uma passadinha aí, né? Mas dizer para elas o nosso carinho, o nosso apreço, né?
E faço com muita alegria essa live aqui para a Paróquia Santa Clara, né, para o Crisma da Paróquia Santa Clara, uma paróquia que tem que eu tenho, melhor dizendo, né, um carinho muito especial, né, porque de uma certa forma faz parte da minha formação enquanto cristão, enquanto seminarista também, né, aprendi muita coisa em Santa Clara, uma riqueza incrível que a gente adquire nesse grande tesouro aí dentro de Guaratiba, que é a nossa querida Seráfica Santa Clara e suas comunidades, né? Então nós vamos então começar essa live invocando nesse dia do Senhor a presença do Espírito Santo, que bane todo medo, que bane toda treva, como nós vimos hoje no Evangelho, né? A fim de que ele ilumine as nossas mentes para entendermos os desígnios de Deus para a nossa vida, para a existência do mundo, diante de toda essa situação que nós estamos vivendo de pandemia. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Clara de Assis, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Beleza, então, a gente tem algumas perguntas, eu vou começar pelas menos doutrinárias, né, assim, para a gente poder bater um papo no dia a dia. Eu acho que as duas lives anteriores foram um pouco mais doutrinárias. E a gente tem essas primeiras perguntas, até vocês como seminaristas, né, que tipo de prática vocês têm realizado durante essa pandemia, quais são as orientações, e aí eu vou te fazer as perguntas e você me responde mais entre isso, tá ok? Ok, tudo bem. Beleza, então, assim, mediante esse panorama que a gente tem hoje aí, de a gente não poder ir nas igrejas, a gente não poder comungar, a gente poder... a casa de todo mundo se tornou uma igreja, né? Praticamente assim, podemos dizer. Mas como a gente pode procurar mais a Deus durante essa quarentena? Certo. Então, de São Tomás de Aquino, né, inspirado em Santo Agostinho, né, que interpretou São Paulo, né, vai dizer para a gente que de um mal Deus pode tirar um bem maior, né? E aí, diante disso, a gente precisa estar atento aos sinais que Deus está nos dando nesse tempo, né? E do que de bom nós podemos retirar, né? E aí você me faz a pergunta, como buscar mais a Deus nessa pandemia? Nós temos um detalhe muito interessante lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 6, que também é o evangelho que é proclamado na quarta-feira de cinzas, aonde Jesus diz assim: quando orardes, entra no teu quarto, fecha a porta, que o teu pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Então você tem aí a imagem do quarto, né? E o quarto ele faz parte de uma casa, é um cômodo da casa. Então, nós podemos buscar a Deus dentro do nosso quarto, porque ele também se torna um santuário de Deus, ou seja, um local onde Deus habita. E ali, né, numa atitude de oração, você pode, então, buscar a Deus, né? Ou seja, rezar em casa, né? Também era uma atitude dos primeiros cristãos que não tinham templo. Eles se reuniam nas casas para rezar, para celebrar o culto, né? E ali, em toda essa dinâmica, Deus suscitava, derramava suas graças, suscitava o seu amor, né? Ou seja, realizava prodígios, milagres, sinais dentro da casa das pessoas. E o próprio Jesus vai dizer, né?
dentro do seu quarto, ora, porque o Pai do céu estará lá, né? Ou seja, Deus, que é onipotente, onisciente, onipresente, está em todo lugar, então ele há de estar no nosso quarto, há de estar na nossa casa também, desde que nós o busquemos, né? Buscai-me e encontrareis. Ou seja, todo aquele que pede, recebe. E uma vez que a gente está vivendo esse tempo de reclusão, estando mais dentro da nossa casa, a nossa casa, então, se torna, por excelência, um santuário onde Deus habita. E aí, quais são as práticas, né, que a gente pode, então, ter nessa busca para Deus? Arthur, como é que eu posso rezar? Você pode rezar fazendo a sua oração mental, as orações que a igreja nos ensina, que são inspiradas nas orações que Jesus nos ensinou. Nós temos aí, então, o Pai Nosso, né? A oração do terço, a leitura bíblica, a leitura de um livro espiritual, a história de um santo, né? A biografia de um santo, as nossas devoções, né? O terço, orações que nós podemos fazer dentro da nossa casa, que nós estávamos muito acostumados a fazer na igreja, mas nós podemos fazer dentro de casa, né? Então, a busca de Deus se dá, primeiramente, dentro de casa, né? Porque é ali onde Deus nos tira e nos envia para a missão. Então, esse tempo de pandemia deve ser visto assim como um tempo onde nós estamos reclusos, onde Deus está nos preparando para algo melhor, algo maior na nossa vida. E aí é preciso retornar ao nosso lar, aonde Deus suscitou, aonde Deus chamou, para então ouvir a voz de Deus, né? E essa audição da voz de Deus se dá através, como falei, da oração, da leitura bíblica. E aí, nesse sentido, a igreja nos orienta a liturgia diária, né? Quem tem o livrinho em casa, né? Então você pode buscar aí no aplicativo a liturgia diária que a igreja organizou, né? Para cada dia uma leitura, um salmo e um trecho do evangelho, né? São trechos curtos, né? Que a gente lê e medita, né? Por todo dia aquilo que Deus está querendo para você no dia de hoje. Porque Deus está falando conosco hoje. Então, a busca, né, de Deus, ela pode se tornar mais incessante, né, dentro do nosso quarto, dentro da nossa casa, dentro do nosso interior, através dessas práticas que falei. Oração, diante daquilo que a igreja nos ensina, né, a oração bíblica, a oração litúrgica, né, a leitura bíblica, a leitura da palavra de Deus, a leitura espiritual também, né? Um livro da biografia de um santo, ou então uma história, né? Que vai nos edificar na fé, né? E as devoções que nós estamos acostumados a fazer, como, por exemplo, a prática da oração do terço. Ah, mas rezar o terço, né? Parece ser uma oração infinita. Pois é, mas começa devagar. Hoje você reza uma Ave Maria, amanhã você reza duas, depois você vai rezando três, daqui a pouco você está rezando o terço inteiro, né? Verdade. E nessas práticas que a igreja vive, né? Que a igreja se orienta, Deus suscita, né? Deus abençoa, Deus fala ao coração do homem, porque nós vamos olhar para a história e vamos verificar que as coisas aconteceram desta forma. Entende? É até uma maneira boa da gente... Não, até então não. Mas também é uma maneira muito boa da gente repensar como nós somos como cristãos, né? A gente tem, às vezes, umas situações em que, às vezes, a nossa semana está muito cheia, trabalho, faculdade, ou diversas coisas para poder resolver se dentro de casa ou na vida fora, em que a gente acaba deixando para o momento de oração somente dentro da igreja, somente no domingo. Então, a gente não agradece ao acordar, a gente não agradece ao dormir, a gente não se preocupa em pegar a Bíblia para poder ler nada, a gente não procura mais saber da nossa fé. Então, isso é uma maneira da gente reacordar, né? Para poder entender melhor sobre tudo. Assim, sobre tudo que Deus quer para a gente nesse momento, que está bem complicado, mas que a gente
tem que acreditar que vai passar, né? Porque é isso que Deus nos orienta, sempre ter fé em todos os momentos. Exatamente. Se a gente perceber bem, Júlio, nos salmos, né? O salmo responsorial da missa, o salmo que a gente reza na liturgia das horas, né? O salmo da Bíblia, né? Melhor dizendo que é ali que está a fonte, né? A gente vai perceber o sentimento do povo de Israel quando estava distante das suas práticas cultuais. Eles não abandonaram a Deus, né? Buscavam a Deus no dia a dia, de forma incessante, né? De forma constante e perseverante, né? E Deus conduzia-os através de sinais, de símbolos que os levava rumo à realização da vontade de Deus, que era, que podemos dizer, naquele tempo, a terra prometida. E hoje, se nós confiarmos em Deus como aquele confiava, estaremos no caminho, na direção certa daquilo que Deus quer para cada um de nós. Basta que o busquemos. Sim, ótimo. Valeu. Posso ir para a segunda? Pode, à vontade. Se você que está Beleza. nos acompanhando tiver uma pergunta também, né, escreve aí o Júlio e a equipe aí dá um jeito de anotar e depois falar. Se não der nessa live aí, a gente bota na próxima. Tá bom, então. Ótimo. Vamos lá, então. A gente lida com um grupo de jovens, né? E a gente sabe que desde cedo mesmo o jovem ele já tem a vida muito atribulada. Muitos deles já fazem curso, estudam às vezes em escolas longe, já tem uma orientação às vezes paterna mais desenvolvida sobre o que ele deve ser, entendeu? Então, assim, às vezes, querendo ou não, às vezes a cabeça do jovem é bem atribulada, né? Uhum. E assim como você também já foi da faixa de idade deles, né? Pois é. Eu pergunto, né? Eu pergunto para você, pela sua experiência e pelo que você vê de hoje em dia que algumas coisas mudaram, né? Como é que você acha que para como um jovem ele pode possuir um pouco mais de fé nesses dias que a gente está tendo tão delicados, assim, onde ele pode encontrar melhor a fé deles mediante a isso tudo que tá acontecendo? Certo. Então, diante dessa situação que nós estamos vivendo, e às vezes até fora dela, eu acho que tudo na vida precisa de disciplina, né? Assim como a Muito. gente tem horário para levantar, para poder ir para o colégio, para poder ir para a faculdade, para poder ir para o trabalho, né? Para poder fazer alguma coisa, a gente também precisa da disciplina na nossa vida espiritual. Por quê? Uma vez que todo homem tem na sua natureza a capacidade de raciocinar, de pensar, né? Ele tem uma abertura ao transcendente, algo que é superior a ele e onde ele encontra força e resposta para todas as suas necessidades e indagações. Nós que somos cristãos acreditamos e chamamos esse transcendente de Deus. Nós acreditamos em Deus, sentimos a sua presença, né? Contudo, a gente precisa também colocar Deus na nossa rotina diária, né? Ou seja, ter um momento para rezar, ter um momento para contemplar as coisas de Deus, ter um momento para ler sobre as coisas de Deus, ter um momento para estar em sintonia com Deus. Ou seja, a disciplina ela é um elemento que eu considero fundamental na nossa vida de oração para que a gente possa desenvolver mais e melhor a semente da fé que foi plantada no dia do nosso batismo. Ou seja, quando a gente está mais dedicado às coisas de Deus, no sentido de estar em oração, estar praticando aquilo que compreende a sua fé, e aí a gente fala um pouco, né, talvez, dos 10 mandamentos, né, daquilo que também está escrito na palavra de Deus, né, a gente consegue, então, desenvolver
a graça da fé que está na nossa vida. E aí, tudo que vai acontecendo adiante, a gente pode, então, compreender melhor a ação de Deus diante de todas as coisas. Por quê? Porque a gente está, usando a linguagem de hoje, conectado com Deus. Quando a gente está desconectado, então a gente não consegue perceber a ação de Deus e aí a nossa fé ela tende cada vez mais a diminuir. Por quê? Porque ela não está sendo alimentada pela graça de Deus, que está nesses elementos que nós acabamos de falar agora na resposta da primeira pergunta, né? Agora, é preciso entender que o processo da dinâmica da fé, ele não é somente através do dado da oração, né? Ele acontece na vida prática, né? Então, Deus se serve das pessoas para falar conosco também. Deus se serve de outros sinais para falar conosco. E aí é preciso estarmos atentos àquilo que Deus está falando para nós. O primeiro passo é a oração, evidentemente, né? Porque ela que vai fomentar, desenvolver, nos dar largueza na nossa compreensão da vida de fé. E o segundo passo, compreender aquilo que nos cerca, né? Até a nossa família, até alguém que não é batizado, Deus pode se servir daquela pessoa para comunicar alguma coisa à nossa vida, à nossa existência. E aí a gente precisa saber o que é que Deus está querendo falar, né? E aí, para isso, é preciso, como falei, estar conectado em Deus. Então, Deus fala pela oração e por aquilo que nos circunda também, né? Deus tem múltiplas formas, né, de continuar aquilo que ele já revelou na nossa história, que é o seu amor. E o amor de Deus se manifesta em diversas formas, né? Seja num sorriso, seja num bom dia, seja numa ajuda mútua, seja num simples serviço que a gente faz, né? Seja numa atenção, numa mensagem, né, que você manda para uma pessoa, né? Hoje, no Dia das Mães, eu fui mandando mensagem para várias pessoas, várias mães que estão na minha lista de contatos. Eu ainda não mandei para todas, né? Porque são muitas. E aí várias dizendo, nossa, não esperava por essa mensagem, que bonito, que não sei o que, alegrou meu dia, meu coração, etc. Ou seja, para aquela pessoa fez um diferencial, uma simples mensagem que a gente resolveu mandar, um telefonema, né? E isso mostra o quanto Deus está presente através dessas pessoas. E aí a gente fica edificado, fica feliz, porque Deus está no nosso meio, Deus está conosco, e a gente pode perceber isso, a gente pode sentir. Isso só tende a gigantar a nossa fé, né? Agora, é importante, Júlio, que ao lado disso também caminha a abertura de coração, né? Se a gente estiver fechado a isso, a gente não consegue desenvolver a fé, né? Se a gente estiver fechado, se a gente não tiver com os olhos atentos, né, com o coração aberto para acolher o novo, o diferente, né, a gente não vai perceber a ação de Deus nessa situação. São Paulo vai dizer na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 28, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, né? Então, Deus pode falar conosco, como disse, de diversas formas e em diversas situações, até aquelas mais tristes, né? Até porque nas tristes também Deus tem alguma coisa a falar. E aí a gente se serve daquela passagem, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele não pode dar fruto. Então a morte também é um momento onde a semente está sendo plantada e a seu tempo germinará. E aí nós aguardamos confiantemente de que há algum fruto bom que nós vamos colher, né, dessa experiência da pandemia que nós estamos vivendo. Porque se ela está persistindo, é porque algo tem por detrás que nenhum ouvido ouviu, nenhum olho viu, nenhum coração humano pôde imaginar aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam.
Então, é tempo da gente estar conectado, é tempo da gente reafirmar, agigantar o nosso amor a Deus para poder saber o que Ele tem a nos falar, o que Ele tem a nos dizer. Ótimo. Uma perguntazinha interna. Lidar com a gente como cerimoniários é complicado? E era um desafio. Era um desafio, sabe por quê? Porque vocês eram... Agora eu já perdi as contas, né? Não sei se eram 8, se eram 9, se eram 12. Vocês sabem aí, né? Sim, Ou seja, sim. cada um tinha uma particularidade, né? E nessa particularidade, ou seja, cada um tinha uma característica pessoal, né? E nessa característica a gente ia percebendo aquilo que era uma riqueza, né? E nós íamos apenas somando, né? Mas isso ia acontecendo num longo processo, né? Para você perceber bem, os dados bíblicos, geográficos, vão dizer para a gente que o povo de Israel poderia ter atravessado o deserto durante 6 dias. Mas Deus quis que eles ficassem 40 anos dando voltas por ali, até chegar à Terra Prometida. Entende? Nossa. E aí tem esse longo processo que poderia ter sido feito em 6 dias, né? Foi feito em 40 anos. Então, lidar com uma pessoa pode... A coisa pode funcionar em 6 dias como em 40 anos, não é verdade? Então, assim, foi uma experiência muito rica, onde eu também aprendi bastante com vocês, né? E, assim, a história de cada um de vocês teve algo a acrescentar, não somente na minha vida, como na vida de cada um de vocês. E eu posso ver que as sementes lançadas naquele tempo, hoje geraram frutos, né? Está aí você no Crisma, né? Teve outras pessoas, né, que perseveravam na vida de fé, né? O nosso querido Renan está no céu intercedendo por cada um de nós. Isso também foi um grande desafio para a gente, né? Lidar com essa situação de morte e compreender que, né, Deus precisava dele lá em cima, né, para cerimoniá-lo, né? E aí acabou de chegar o River, né, que também fazia parte do grupo, né? Deus precisou do Renan lá em cima e a gente teve que aprender que aquilo que ele plantou no nosso coração, né, enquanto esteve conosco, nos edificou de uma maneira ou de outra. Cada um colheu uma semente boa, né? E agora, claro que se ficarmos aqui para contar a história de cada um, não ia ter live. Vai demorar bastante. Mas a vida do Renan ensinou muita coisa para muita gente daquele grupo. Verdade. Demais. Demais. Ele interceda por nós. Sempre. Sempre. Cara, eu sei que assim, você vive uma vida hoje ainda mais mais dedicada no seminário, né? Nesses últimos anos aí. E quando chega, às vezes, no final de ano, você tem que visitar alguém, tem alguma coisa, tem o trabalho pastoral que você faz na sua comunidade. Esse é um momento que você está tendo mais para poder ficar um pouco em casa com a sua mãe, com a sua família, mais próximo da sua origem, né? Uma coisa que muitas das vezes o chamado a Deus não te permite ter, né? E, mediante isso, eu queria que você respondesse. Como é que a gente pode ajudar a família nesses momentos, assim, de dificuldade, né? Porque a gente vê que tem algumas situações aí, a gente vê bastante, assim, idosos na rua, né? E a gente tenta falar, fica em casa, aí eles respondem de maneira grosseira. E a gente pensa sempre nos nossos familiares mais velhos, né? E então, assim, dá um pouco da tua experiência agora que você está mais em casa, entendeu? Como a gente pode ajudar melhor a família nesses momentos, assim? Perfeito. Então, eu vou relatar um pouco da experiência aqui de casa, né? Então, quando a gente está em casa, a nossa experiência, a gente, né, por mais que seja seminarista, né, isso não significa nada, né? Porque nós estamos num processo formativo, né? Ou seja, nós temos esse título, né, que lembra a gente que nós estamos num processo de formação,
que nós estamos numa vocação onde acreditamos que Deus tenha suscitado e nós precisamos corresponder a essa vocação, né? Mas nós não podemos jamais esquecer da nossa origem, né? O berço que nos gerou, a família que nos sustentou, né? Da onde a gente veio. Isso é uma coisa assim muito latente. Não tenho vergonha de dizer que moro em Inhaúma. E aí, onde é que fica Inhaúma? É perto do cemitério? É! Né? Ou seja, Colado com o Del Castilho. Hã? Colado com o Del Castilho. Exato, colado com o Del Castilho, né? E é aqui que Deus me plantou e aqui é onde eu nasci, cresci, né? Tenho frutos, etc., né? da minha vida e é onde Deus mandar para a gente estar, né? Eu lembro quando eu ia para Guaratiba logo no início, eram quase que 2 horas de ônibus para chegar aí, né? Mas ia com alegria, né? E hoje vou ainda é. E vou com alegria também todas as vezes que chamam e eu posso, né? Mas como é que a gente pode ajudar a família? Uma vez que todos nós fomos dispensados pelo seminário, recomendados a ficar em casa, né? E nós estamos cumprindo com isso. E aqui dentro de casa, né, a gente volta a ser filho, né? Ou melhor, continua sendo filho, né? E aqui em casa as atividades domésticas, né, é uma forma que eu tenho para poder ajudar a minha família, né? Por exemplo, toda sexta-feira aqui é dia de levantar todos os móveis, limpar toda a casa e tudo mais, né? E uma vez por mês tem aquela faxina geral, né? Então a gente vai lá e faz, né? Servindo a Deus com alegria, porque é aqui que Deus está reservando para mim um momento da minha vida para que eu possa aprender outras coisas que eu ainda não aprendi. Entende? Conversava com um padre essa semana, ele falou assim, pois é, eu voltei a ser seminarista. Aí eu falei assim, como assim, padre? Ele falou assim, eu voltei a lavar roupa, a lavar louça. Aí eu falei assim, que bom, né? Ele, pois é. Aí ele diz assim para mim, existem coisas que às vezes a gente passa desapercebido ou não passa por elas e a gente tem que passar para poder aprender alguma coisa. E de fato né? Então, aqui em casa, o esquema funciona assim, né? Todo dia eu acordo cedo, faço as orações, porque a nossa vida enquanto seminarista, né, ela continua normalmente, né? Então, nós temos as orações da Liturgia das Horas que nós fazemos, individual ou em comunidade, né? E temos as aulas, né? Como eu estou no mestrado, as minhas aulas são à tarde. E aí, de manhã, eu reservo o tempo para poder fazer leitura de texto, produção de textos e organização de trabalhos. E aí, pausa para o almoço, minha mãe faz o almoço e a louça é da minha responsabilidade, né? Porém, o meu pai, né, que já está no grupo de risco, ou seja, ele já é idoso, e ele não consegue ficar dentro de casa, né? Então, todo dia depois do almoço, ele vai, né, ao supermercado comprar um tomate, né, uma cebola, né, um pimentão. Aí traz esses itens, né? E aí aqui em casa, quando ele chega, é todo um processo de sanitização da porta até o banheiro, né? Porque aí ele chega, a gente pega as compras, leva para a pia, lava, tem que lavar, e ele vai para o banheiro e a gente vai passa o pano lá com desinfetante, a água sanitária com água. Minha prima está aí assistindo, está até batendo palma. Um beijo, Monique. Né? E aí a gente faz todo esse processo e aí ele toma banho e a gente vai lá no banheiro, né? Faz todo o processo de sanitização e aí ele já fica em casa. Isso é religiosamente de 1 às 4 da tarde. Então é o horário que eu, né, paro dos estudos e fico, né, nessa atenção aí, né? E aí faço todo esse processo, né? Porque minha mãe também é idosa, né? Assim, já faz parte do grupo de risco, então eu a pouco, né, desses serviços e faço, né? Faço com tranquilidade, com alegria, né? Claro que tem dia que assim, a gente fica cansado, né, de ficar naquela rotina, mas aí é o nosso sacrifício. E aí aquele serviço se transforma numa oração, né?
E aí é difícil, né? Mas a gente precisa dizer, Senhor, está difícil a beça, né? Já estou cansado, mas eu faço isso aqui oferecendo a Ti esse sacrifício para que seja agradável a Sua presença. E aí oferecendo a Deus. E aí, num momento, Deus vem e mostra o amor dele por cada um de nós. E aí eu posso perceber isso assim, de forma bem eloquente, porque eu, no meu mestrado, eu faço em teologia, nós temos duas áreas, a área bíblica e a área de teologia sistemática. Eu sou da área de teologia sistemática, mas eu quis fazer uma disciplina de Sagrada Escritura para enriquecer mais o meu currículo, né, acadêmico. E aí, se eu quis entrar na disciplina de Sagrada Escritura, eu tinha que estar consciente do que essa disciplina exige, que é fazer a exegese do texto, ou seja, um estudo muito aprofundado do assunto. Ou seja, é a identificação daquela palavrinha, né, o que ela significa, o porquê que ela está disposta ali. Isso, assim, é um trabalhão gigantesco. E aí, está chegando o dia da minha apresentação, e eu fui, então, comecei a pegar os textos, né? Tem que ler em hebraico, perdão, em grego, né? Hebraico? Grego e hebraico são as línguas bíblicas. Uma do Antigo Sim. Testamento e o hebraico do Antigo e o grego do Novo. Isso. Alguns livros do Antigo também foram escritos em grego. Mas, e aí é todo um sacrifício, né? E aí ontem eu estava assim meio que em apuros, né? Porque tem uma parte da exegese que se chama crítica textual. E é algo muito difícil de se fazer, né? E aí eu mandei uma mensagem para o professor dizendo que queria falar com ele. Falei, professor, eu não sei fazer a crítica textual. E assim, isso demandaria uma outra disciplina que eu não fiz. Aí ele falou assim, Arthur, fica despreocupado, porque eu não vou exigir de você a crítica textual, mas eu quero que você arrebente na exegese. Eu falei, não, tudo bem. Ou seja, a crítica textual foi deixada de lado e eu vou ficar, então, somente com a exegese. E aí eu já tenho aqui 7 textos, né, desse tamanho para ler e elaborar o trabalho como um todo. E aí eu posso perceber, né, o peso que estava nas minhas costas e foi retirado. Entende? Sim, sim. Não como uma troca. Ou seja, se o sacrifício foi oferecido, né, com alegria, de coração, mesmo no cansaço, por um outro lado, Deus vem e honra, Deus abençoa, Deus concede um pouco de refrigério à nossa alma diante de uma dificuldade. E aí eu pude comparar, né, entender isso para mim, né, que faço aquele sacrifício diário de limpeza, de sanitização, etc., né, da casa toda, do trecho onde meu pai passa, né, para poder tomar banho, etc. e tal. E aí isso já estava me cansando, e aí eu percebi que a ausência de não fazer essa parte do trabalho foi uma recompensa, né? Podemos dizer, né? Diante daquele sacrifício que foi oferecido. E aí a gente vai lidando com essa dinâmica no dia a dia, né? E é importante a gente perceber que não é desonra nenhuma, né? Limpar uma casa, lavar uma roupa, passar uma roupa, né? Isso nos edifica, o trabalho edifica o homem, né? E nesse processo de trabalho, a gente pode perceber que a gente pode colaborar com toda a criação de Deus. O Papa Francisco escreveu uma carta chamada Laudato Si, onde ele fala para a gente do cuidado com a criação, né? E aí, o que consiste esse cuidado com a criação? A manutenção de tudo aquilo que Deus fez de bom para o homem, para a vida do homem, né? Então, conservar a sua casa limpa, né? Cuidar um pouco de si, é um cuidado global, né? Um cuidado total com a criação que Deus dispôs para cada um de nós, né? Então, passar uma roupa, lavar uma roupa, limpar uma casa, não é desmoralizante, não, é edificante. Ou seja, há algo por detrás que você ainda não enxergou, né?
E quando você faz isso, você, de certa forma, dá um desconto aí para os seus pais, né? Que fizeram muito pela gente, né? E eles agora precisam Verdade. desfrutar e descansar um pouco de tudo aquilo que eles fizeram. Então, para eles, aqui em casa, né, para os meus pais, está sendo uma alegria, né? Porque eu acabo assumindo esses serviços domésticos aqui de casa, né? Vou na rua comprar os remédios, né? No banco, né? Assim, pelo menos uma vez por semana, para resolver essas coisas mais de ordem prática para minha mãe. E vamos aprendendo, né? Porque a vida nos ensina muitas coisas. E isso eu posso não estar vendo, ou então achar que é uma coisa muito ínfima, muito pequena. Mas lá na frente, no sacerdócio, eu vou poder enxergar o quanto foi bom ter ajudado em casa, né? Por exemplo, o padre que não sabe passar a roupa é porque ele nunca passou roupa na vida, né? E aí, aqui em casa, né, esse tempo está sendo um tempo de aprender a passar roupa, né? E aí, lá no futuro, eu vou poder fazer isso com muita tranquilidade, porque eu aprendi isso há algum tempo atrás, né? Ou seja, é um aprendizado, né? É um aprendizado. E ajudar a família é a nossa missão, é a nossa obrigação, é a nossa função enquanto membro dela, né? O fato de eu estar aqui todo solene, de clésima preto, né? Isso não quer dizer que eu não posso fazer, ajudar aqui em casa de forma alguma. Quando eu terminar aqui essa nossa live, tá lá a pia me esperando e eu vou lavar a louça. Tá ótimo. Ótimo Então, exemplo, cara. Bom mesmo. Agora, a gente vai para algumas perguntinhas um pouco mais doutrinárias, beleza? Pode ser? ok, vamos lá. Pode? Manda. Então, com base na de hoje, eu acho que o povo muito, assim, o pessoal mais religioso, que busca um pouco mais nesse momento em que eles estão em casa, eu acho que eles estão procurando mais a liturgia das horas, né? Já que eles estão em casa, eles podem realizar todas as orações que compõem durante o dia inteiro da liturgia das horas. E baseado no dia de hoje, eu acho que no dia de hoje seria muito bom. Como é que a gente consegue realizar a liturgia das horas ao longo do dia? Então, a liturgia das horas, ela é uma oração que é chamada de oração oficial da igreja, né? A minha estava até aqui perto de mim, né? Porque nós seminaristas já Uhum. nos educamos nesse hábito, né? Para que ao fazermos a promessa, né, no dia da ordenação, isso se torne algo da nossa existência, né? Algo que nos pertence de fato, né? Uma vez que a gente faz a promessa. Então, a liturgia das horas é a oração, né, de toda a igreja e que todo batizado é chamado a realizá-la. Mas qual é qual o conteúdo, né, da liturgia das horas? Né? É a oração bíblica dos salmos. Né? A oração bíblica dos salmos. Então, se eu rezar os salmos, é como se eu estivesse rezando a liturgia das horas? Exatamente. Né? Porém, né, a igreja dispôs numa estrutura própria, né, em 4 volumes, para que a igreja pudesse estar em constante oração, conforme assim o Senhor pediu. Vigiai e orai para não cairdes em tentação. Ou seja, a oração é o sustento da nossa vida de fé, né? É aquilo que mantém, como você disse na segunda pergunta, um jovem de fé de pé, né? Então, mas é difícil às vezes manusear, né? Porque você vai para lá, vem para cá, né? Muita fita para passar. Pois é. Com a inovação da tecnologia, nós temos os aplicativos. E aí você pode baixar lá, né, o aplicativo da Liturgia das Horas, o iLiturgia, né, que já tem toda a estrutura e você não precisa ficar passando página. É só, ó, passando o dedo para cima, porque aí a oração está ali organizada na sequência, né? E você vai poder estar em comunhão com a igreja que reza esta oração, considerada a oração oficial. Ah, mas se eu não rezar a liturgia das horas, eu não vou estar rezando com a igreja? Não, vai estar rezando com a igreja sim. Porque, como disse, a oração da liturgia das horas é uma oração bíblica,
né? Então, se você pegar qualquer trechinho da Bíblia, você estará também em comunhão com a igreja, né? Recitando a liturgia das horas de uma outra forma, evidentemente, né? Mas, se você quer seguir aquilo que a igreja está orientando, né? Você pode, então, baixar um aplicativo e lá você vai ver as 7 orações que a igreja é chamada a parar para poder... Não 9, não 9, são 7. Lembra disso? São 7, não 9. São 7. Vai lá. Tá ótimo. Então, a gente tem mais... Hoje está tudo muito facilitado, né? Tem um aplicativo, então você baixa lá o aplicativo. Acordei, 6 horas da manhã, 7, 8, laudes. Então, clica lá na oração e, ó, só vai rezando, vai passando. E ali você vai percebendo Deus falando com você naquele momento. E aí, a oração das 9 horas já vai ser um outro texto bíblico. E Deus vai falar com você naquele momento. E aí, durante todo o dia, você vai glorificando a Deus e vai sendo, então, santificado. Ou seja, Deus vai derramando a sua graça sobre você. Ótimo. Beleza. Lembrando só, a gente tem mais uns 14 ou 15 minutinhos de live, tá? Caramba, vamos lá. As pessoas confundem muito a festa da Ascensão do Senhor com a Assunção de Nossa Senhora. Então, assim, se você puder explicar um pouquinho do que é cada um, eu acho que ficaria muito bom, porque isso é uma confusão, assim, bem, como é que eu vou dizer, bem frequente na igreja, né? Então, são 2 festas na igreja, né? Na verdade, são 2 solenidades, né? A solenidade da Ascensão do Senhor, que está descrita lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. E a da Assunção de Maria, né? Que nós celebramos no dia 15 de agosto. E como é uma solenidade, ela é transferida para o domingo seguinte, que cai em torno do 3º domingo de agosto. Mas a solenidade da Ascensão do Senhor é quando a igreja celebra a ida de Jesus aos céus. Ele ascende, né? Ou seja, ele vai sozinho aos céus. Isso significa algo muito interessante para a nossa fé, porque ele quis mostrar para nós que existe o céu e para lá todos nós iremos. Certo? Porque as pessoas viram o seu corpo sendo ascendido aos céus. Ou seja, ele subiu por si. Subiu por si aos céus. Ascensão, né? E a solenidade da Assunção de Maria, celebra um dogma, né, da igreja que diz para gente que Maria foi assunta aos céus. Ou seja, Maria foi levada aos céus. Ou seja, a ascensão por si só, ou seja, ele foi sozinho, e a Assunção, ela foi levada, né? E aí, como isso aconteceu, né? Há uma tradição muito piedosa que vai dizer que Nossa Senhora foi levada pelos anjos, né, aos céus, né? Ou seja, ela dormiu na terra e acordou no céu. E o que essa solenidade da... Só um momento. Estou um pouco ocupado, agora não dá não. Aguenta aí. E o que a solenidade da Assunção de Maria tem a dizer para a gente? Assim como Jesus subiu aos céus e inaugurou a possibilidade da gente estar no céu, a primeira pessoa que está no céu depois dele, quem é? A sua mãe. Ou seja, ela só está no céu porque ele a assuntou, a levou para o céu. Assim também nós, quando morrermos, seremos levados para o céu por Jesus, como foi sua Mãe Santíssima. Certo? Então, a ascensão subida por si e a assunção, alguém que leva a pessoa, né? No caso de Maria, aos céus. Ok? Ótimo. Bom. Vai beleza. A próxima pergunta, a última que nós temos, é que na Bíblia é dito na festa da transfiguração do Senhor, né? Que também é uma
uma festa, assim, podemos dizer assim, e Jesus se revela somente para três discípulos, né? E tem como você me dizer o que a igreja celebra nessa data, assim, o momento que é e por que somente os três discípulos? Ele não se apresentou para os 12, né? Certo. Qual é o nome dos três discípulos? De cabeça agora, Pedro, João... Pedro, Tiago e Pedro, João, Felipe, João. Tiago. Né? Pedro, Então, Tiago e Pedro, João. Tiago e João. Porque, primeiro, a festa da Transfiguração, ela é celebrada no sexto, no sexto dia do mês de agosto, né? No dia 6 de agosto, devido a um fato histórico, né? Que aconteceu em 1456, né? Que lembra a libertação de Belgrado, né? Ou seja, para pesquisar depois, né? Mas a igreja celebra este mistério do Senhor, que é um mistério bíblico, né? Ele está descrito lá no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos de 2 a 8, né? E esse fato bíblico mostra, é revelado a três discípulos aquilo que ia acontecer com Jesus. Ou seja, ele ia morrer, ia ressuscitar e manifestar a sua glória. E aí, de forma antecipada, Jesus chama junto a si três discípulos, Pedro, Tiago e João, né? O Evangelho de Marcos vai dizer para a gente que esses três discípulos eram os discípulos que andavam mais próximos de Jesus e pelos quais também Jesus os escolheu para estar mais próximos dele. Ou seja, porque há um plano de Deus para esses três discípulos. Se a gente perceber bem, a gente vai ver que Pedro, né? A Pedro, Jesus designou a função de chefia da igreja. Tiago, né? Foi o primeiro apóstolo que foi martirizado. E João era o discípulo que a tradição da igreja vai dizer que era o discípulo amado, ou seja, aquele que estava na intimidade com o Senhor e nos revela coisas extraordinárias como é que do Senhor, como a gente lê no Evangelho de São João, né? O quarto Evangelho. E aí Jesus reúne esses três discípulos, né? Como testemunhas daquilo que ia acontecer com ele. Então, a transfiguração do Senhor foi uma antecipação daquilo que ia acontecer com Jesus, ou seja, ele ia morrer e ia ser glorificado. E aí, se você perceber bem os sinais, você vai ver que essa transfiguração aconteceu no alto de um monte, assim como Jesus também subiu o Monte Calvário. Sim, Morreu sim. e foi sepultado num jardim ali próximo daquele monte. E naquele monte, Jesus então ressuscita. Entende? Então, essa festa da Transfiguração tem essa ligação da Páscoa, por quê? Porque ela antecipa somente a três discípulos para que eles pudessem testemunhar, né, aquilo que ia acontecer com a vida de Jesus. Ou seja, ele ia morrer, ia ressuscitar, ia ser revelado na glória. Pedro, Tiago e João veem esta cena e querem ficar ali com ele, né? E aí Jesus vai dizer assim, não, vamos descer, porque isso aqui só foi uma antecipação, vocês não devem contar para ninguém, né? Mas é isso que vai acontecer comigo. E aí só depois de Pentecostes que eles conseguem então compreender tudo aquilo que Jesus fez e revelou para a nossa salvação. E o que isso significa para a nossa vida? Que a nossa vida deve ser uma transfiguração, ou seja, uma constante mudança de vida, né? E por que os três discípulos? Porque eles estavam mais próximos de Jesus, pelos quais ele mesmo havia escolhido. Você pode verificar no Evangelho de Marcos também, capítulo 5, versículo 17, quando Jesus então vai curar a filha de Jairo, e ele chama dentre aquela multidão somente esses três discípulos para
estarem com ele e verem aquela cena acontecer. Ou seja, para que aqueles três pudessem acreditar que Jesus era o Messias, era o Salvador enviado que eles tanto esperavam. Certo? Exato. São Marcos, tá? Apenas um acréscimo. São Marcos, ele gosta de trabalhar com círculos concêntricos. Ou seja, Jesus sendo o centro, ele se revela a 3, depois a 12, depois a 72 e depois ao mundo inteiro. Consegue compreender? 3, Pedro, Tiago e João, depois os 12 apóstolos, depois os 72 discípulos e depois ao mundo inteiro. Ok? Parece que o Wallace tinha aí uma pergunta. Ele mandou uma mensagem aí, eu vi rapidamente. O Wallace quer perguntar? Não sei. Deixa eu ver. Passou aqui rapidamente. Ele botou, Arthur, recebi uma pergunta. Deixa eu só ver se eu consigo encontrar. Eu acho que ele não... Coloca ela aí. Entendi. De qualquer maneira, então, eu peço ele para poder me enviar. Aí você me manda a resposta depois, eu coloco no grupo do Crisma, de qualquer maneira. Tá, beleza. Tá ótimo. Tá Olha, bom. eu confesso que esta primeira live... Não, é porque a gente não vai ter tempo para poder responder isso, mas a pergunta seria qual o significado do Crisma e a influência na vida do jovem. Isso aí vai demorar um pouquinho depois, se você puder até... Depois a gente desenvolve melhor essa pergunta aí, a gente pode começar a próxima live talvez falando um pouco sobre ela. Tá ótimo. Certo. Deixa eu só dizer então uma frase. O Crisma é o sacramento onde o dom do Espírito Santo é dado mais uma vez para fortalecer a fé. Depois a gente entra em detalhes nisso. Ótimo. Certo? Tá ótimo, então. Galera, só para a gente poder finalizar aqui, eu, em nome da coordenação, a gente agradece mais uma vez a presença do Arthur, a colaboração dele, que tem sido ótima em todos os sentidos, né? A gente eu pessoalmente tenho tirado muita dúvida com ele e, consequentemente, eu levo um pouco desse conhecimento para o Crisma para a gente poder partilhar, a gente descobrir mais sobre a nossa fé. E queria deixar aqui um agradecimento também, em nome da coordenação, para as mães, né? A mãe do Arthur e a mãe de diversos outros crismandos que estão conosco, que não puderam estar conosco, ou que poderiam estar conosco e não estiveram aqui. Mas fica aqui o nosso grande abraço. A gente pede para que vocês olhem os stories, que a gente vai colocar coisas um pouco mais para frente. Essa live ela vai ficar presente lá nos stories. Futuramente a gente vai ver se a gente bota ela num canal mais seguro para vocês, se tiverem dúvidas mais para frente, voltarem a ver ela. E eu gostaria muito que nesse momento todos vocês, se puderem, como o Padre Felipe fez hoje, né, colocar suas mãos na direção da mãe de vocês, onde elas estiverem, e a gente pudesse rezar uma Ave Maria para a gente finalizar o nosso encontro, e pensando nesse momento nas mães, que elas são um canal de intercessão, né? Um canal que buscam sempre o nosso bem, que nos geraram, e que através dessa Ave Maria a gente possa cada vez mais responder a todo o carinho que elas estiveram por nós durante toda a nossa vida. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estaremos sempre reunidos em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Arthur, muito obrigado mais uma vez. Valeu. Eu que agradeço boa tarde. Né? Desculpe qualquer coisa, né? É a primeira live que eu estou fazendo assim, né? De uma formação mais intensa. A gente no seminário, às vezes, é escalado para rezar por live
a liturgia das horas, laudes e vésperas, né? E eu já fiz 2 já, né? Então a gente fica um pouco meio sem jeito, mas, né, estamos aí à disposição de vocês também para ajudá-los a responder qualquer dúvida, né? Perguntem ao Júlio aí, que ele me manda depois, aí eu pesquiso direitinho. 5 segundos. Valeu, grande abraço, cara. Boa tarde, gente.